seja muito bem-vindo, bem-vinda, você que nos assiste pelo canal do Sindiúps no YouTube, no Facebook e também no Twitter. O Sindiúps, Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Espírito Santo, mais uma vez se coloca a esclarecer a reforma da Previdência que vem sendo feita nos estados e nos municípios. Desta vez, a gente vai tratar do projeto de lei que está sendo discutido pela Câmara de Vereadores do município de Guarapari, que visa alterar as regras de contribuição, tempo de aposentadoria, idade, período de transição e outras mudanças que afetam severamente todos os servidores, principalmente os trabalhadores da educação pública. Nessa quarta-feira, ontem, aconteceu uma reunião pública com a presença do sindicato, da categoria e também dos vereadores, onde o tema foi bastante debatido. O que muda nesse projeto? O que muda com esse projeto? Quais os impactos que sofrerão os trabalhadores da educação pública? Será que eu consigo me aposentar? Para responder estas e outras dúvidas, eu cumprimento aqui agora o diretor do Sindiúps, Adriano Albertino, que também é coordenador da Rede Municipal de Guarapari, e peço a ele que apresente os nossos convidados que vão debater essas e outras questões. Antes, eu quero pedir aos nossos telenautas que façam perguntas pelo chat, que eu passarei para os nossos convidados, para que a gente consiga responder a todos. Professor Adriano, é com o senhor agora. Obrigado, Tânia. Olá a todos. Quero agradecer aí a nossa jornalista, Tânia, a toda a equipe de comunicação, o Sindiúps, Sindicato dos Trabalhadores da Educação. Nós estamos dedicados nesse momento aqui na Rede Municipal de Guarapari a tratar desse tema tão caro para todos os nossos colegas servidores, especialmente os trabalhadores da educação. E para termos essa conversa, para termos esclarecimentos, aprofundarmos e informarmos a categoria, eu convidei pessoas assim, muito especiais. Quero cumprimentar aqui a professora Cláudia Severini, que é professora da Rede Municipal e nossa companheira de tantas lutas. Quero cumprimentar aqui a doutora Sandra Rangel, nossa advogada do jurídico do Sindiúps, ela que atende a Rede Municipal de Guarapari, também companheira de tantas lutas, e o professor Érico Bach, que junto comigo estamos na diretoria do Sindiúps pela Rede Municipal de Guarapari. Então, quero cumprimentar todos vocês, agradecer pela presença de todos, e o objetivo de nossa live hoje é realmente ter uma conversa, né, sobre a reforma da Previdência para os servidores municipais em Guarapari. Esse projeto de lei que deu entrada na Câmara no mês de julho, e desde então nós temos acompanhado dedicadamente para que nós não tenhamos prejuízos e para que todos os servidores, especialmente os trabalhadores da educação, possam estar bem informados e junto conosco nessa luta. A reforma da Previdência, que é um grande problema, foi causado pela gestão anterior aí do governo federal, o ex-presidente da República, e agora essa conta, infelizmente, está chegando nos municípios, está chegando aqui no município de Guarapari, infelizmente, né? E agora que chegou, nós precisamos estar atentos e juntos, né, unidos, para evitarmos qualquer tipo de perda. Nós, Sindiúps, somos contra qualquer retirada de direitos dos trabalhadores da educação. E eu queria, para iniciar essa conversa mais detalhadamente, ponto a ponto, gostaria de convidar a professora Cláudia, para que ela falasse um pouco da sua experiência, daquilo que ela está sentindo como professora na sala de aula há tantos anos, e no sentimento da professora Cláudia, com certeza, tentar imaginar como tem sido angustiante para toda a categoria, né, nós, trabalhadores da educação da Rede Municipal de Guarapari, das escolas, creches, aqui em Guarapari. As perguntas que estão sendo trocadas aqui são parte do trabalho que a gente tem desenvolvido, ouvindo a categoria, as perguntas que chegam até nós, e aqui, nesse momento, você também pode fazer a sua pergunta. Quero cumprimentar você que está aqui, seja bem-vindo, esteja junto conosco do Sindiúps, sempre em campo, sempre na luta, na defesa da escola pública e dos trabalhadores da educação. Professora Cláudia, é com você.
Olá, pessoal. Agradeço muito o convite do SINDIUPS, né? Gostaria de cumprimentar o Hélio, o Adriano, que são nossos diretores e também são da Rede Municipal de Guarapari, a doutora Sandra, que nos representa no jurídico, né? A Tânia, né? Que está aí à frente também, nos auxiliando. Como professora, eu gostaria primeiramente de agradecer ao SINDIUPS, como entidade sindical. O SINDIUPS me representa há mais de 25 anos. Eu me filiei como DT no Estado, sempre fui de luta. Eu acredito na luta, eu acredito nesse fortalecimento. A luta de Guarapari, ela tem sido grande, ela tem sido persistente. Gostaria, inclusive, de parabenizar, né, o SINDIUPS pelas pessoas, os diretores Adriano e Hélio, que têm procurado ampliar essa mobilização, esse momento importante, né, que é falar da Previdência, falar da nossa aposentadoria, de como isso vai nos atingir, que tem conquistado, né, nós temos conquistado com essa mobilização algumas já alterações no que dita, né, o texto que foi proposto, e nós precisamos ampliar essa luta, professores, professor, professora, né, todos os trabalhadores da educação. Nós ampliamos com a participação de todos. Fortalecer um sindicato, nós fortalecemos com pessoas, nós fortalecemos com sindicalização, e é isso que a gente precisa. Conquistamos muitas coisas ao longo do tempo, mas temos perdido muito rapidamente, e não podemos deixar que isso nos aconteça. Falar da reforma, né, como o Adriano me clamou para falar, é falar de algo triste. Porque falar de uma reforma de previdência é falar de algo que vai atingir a minha expectativa de vida. Porque todo o profissional, ele deseja, ele trabalha, mas ele deseja aposentar. E essa reforma, pelo que nós temos acompanhado, pelo que nós temos estudado, ela vem para destruir, para atentar a nossa expectativa. Nós sabemos, como o Adriano disse, que existiu, né, uma modificação numa lei federal, existem algumas situações que estão dentro desse texto de lei que nós estamos discutindo, que não tem como alterar, mas tem outros pontos que nós podemos mudar sim, que nós temos que discutir sim. E esse é o momento de discussão, esse é o momento de debate, esse é o momento de importância do fortalecimento da luta. E esse momento é muito importante. Um dos pontos, assim, vários pontos nos angustiam. E como eu estou dentro da escola, né, eu estou junto com um colega de trabalho, eu vejo que uma grande angústia, né, todas são, mas uma das grandes angústias, até mesmo de compreensão, e eu digo por mim e por muitas pessoas, porque muitos também participaram, estavam no meu concurso, é da questão da transição. Eu vou completar, eu já tenho 25 anos de trabalho, nós começamos a trabalhar muito cedo, né? Vou completar 50 anos de idade e essa reforma vai me atingir. Então, eu gostaria de saber, né, até da doutora Sandra, né, que tem um conhecimento mais técnico, né, se ela poderia nos explicar como é que, na prática, fica essa regra de transição dentro do que está o texto hoje, para a gente entender melhor isso. Boa noite. Boa noite a todos. Dentro do texto da lei complementar que está sendo aplicada no município de Guarapari, sendo aprovada, existem duas regras de transição. A transição por pontos e o pedágio de 100%. O que seriam essas duas regras? A regra de transição, vocês vão precisar de 52 anos, mulher, e 57 anos, homem, para se aposentar de idade, 25 anos de contribuição, 20 anos de efetivo serviço público e 5 anos no cargo que se der aposentadoria. Essas são as regras gerais para essa aposentadoria pelas regras de transição. Dentro dessas regras de transição, nós temos duas particularidades, que são aquelas pessoas que ainda não alcançaram esses requisitos até a entrada em vigor da lei. Então, essas pessoas vão ter que
escolher entre uma regra e outra, né, tentar se adequar a esses dois modelos. Na regra de pontos, é necessário que tanto o homem quanto a mulher tenham um somatório de tempo de contribuição e idade para se aposentar. Então, para que a gente se aposente pela regra de transição, é necessário hoje, 2023, que a mulher tenha 85 pontos e o homem 95 pontos. Então, o meu tempo de contribuição e a minha idade tem que somar 85 para que eu possa me aposentar hoje dentro da lei, a partir do momento que ela for aplicada, a partir do momento que ela for promulgada. E aí, como é que fica o meu salário de benefício nessa regra de transição? Nessa regra de transição, o salário de benefício ele vai ser calculado com base em 60% das contribuições. Então, hoje eu tenho 100% de contribuições que vão ser atualizadas. Vai ser feito um cálculo, uma média aritmética, e desta média aritmética, eu vou receber 60% desse valor, acrescido de 2% a cada ano que ultrapassar o tempo mínimo de para aposentadoria. Então, no caso, no tempo que exceder. Então, no caso, se o homem hoje tem 20 anos de contribuição e vai se aposentar por essa regra, ele vai ter 60% mais 2% a cada ano. Então, se ele tiver 25 anos, 2% a cada ano para chegar nos 25 anos para se aposentar. Esse vai ser o salário de contribuição dele. No sistema do pedágio de 100%, é necessário que a mulher tenha 52 anos de idade e o homem 55 anos de idade. 20 anos de efetivo serviço público e 5 anos no cargo que se der aposentadoria. Nessa regra, o que acontece? A gente vai ter 25 anos de contribuição também, né? No caso, para aposentadoria. Só que a gente tem que pagar um pedágio. O que é esse pedágio? Hoje eu tenho 22 anos de contribuição. Eu não tenho requisito ainda para me aposentar. Então, eu vou ter que pagar um pedágio para poder me aposentar. Então, eu tenho que cumprir 3 anos para chegar aos 25, mais 3 anos. Então, são mais 6 anos trabalhando para que eu possa me aposentar. E a essa aposentadoria também é uma média. É uma média aritmética, tá? Então, para quem ingressar no serviço, quem ingressou no serviço público até 31 de dezembro de 2023, nessa regra de pontos, o salário de benefício vai ser o mesmo que o salário de ativa, não. Vai ser feita a média, mas vai ser o salário de ativo. É a totalidade da remuneração. Para quem ingressou dia 1º de janeiro de 2024, já vai entrar para a média de 100%. Então, já não vai ter mais direito a essa regra. Então, já vai perder. Então, quem pedir aposentadoria depois da promulgação desta lei vai entrar pela média aritmética, de qualquer forma. Não tem uma escapatória. Com a diferença que, nesse caso, a média é de 100%, e no caso da aposentadoria por pontos, é a média de 60%, que vai ser um prejuízo considerável para o servidor. Cláudia? Então, doutora Sandra, pelo que a gente ouviu, aquela regra de quem ingressou no serviço público até 31 de dezembro de 2003 está sendo desrespeitado por essa reforma, não tem mais integralidade, digamos, por essa reforma. Não tem integralidade. Ela derruba o princípio de integralidade que havia sido garantido até então, né? E paridade. Na verdade, já não existia mais a integralidade nem a paridade. Desde 2003, as aposentadorias eram calculadas conforme a média aritmética, para as pessoas que ingressaram posteriormente ao serviço público. Então, na verdade, ele está consolidando uma coisa que já existia, né? Porque ainda existiam aqueles servidores que se aposentavam pela paridade, pela integralidade,
e os servidores que já se aposentavam pela média. E agora ele está implementando cada vez mais essa questão da média. Então, cada vez mais vão existir servidores que vão se aposentar com paridade e integralidade. Ok, doutora Sandra. O professor Hélio me parece que tem uma pergunta também. Muito bom estar participando com vocês dessa live, né? A doutora Sandra falou sobre o tempo de contribuição dos servidores, né? Há algum ajuste que pode ser feito, doutora? Então, na verdade, existem algumas coisas que foram consolidadas pela emenda. Então, na verdade, essa questão do tempo de contribuição da idade, a emenda ela já trouxe. Os estados e municípios podem sim legislar de alguma forma, de determinadas maneiras, mas não tem muito para onde fugir, né? Existe um anseio todo para uma reforma de previdência. Claro que tudo também tem que ser considerado de acordo com o sistema de previdência que a gente tem. Então, seria interessante verificar a saúde financeira hoje para que se verifique se realmente há necessidade da implementação dessas regras dessa determinada maneira. Muito bem. Eu também tenho uma pergunta a fazer, doutora Sandra, que é algo que tem sido muito questionado pela categoria e por todos nós, né, nós do SINDIUPS. Na última reunião que aconteceu, tivemos essa oportunidade de interpelar a comissão e colocar para os vereadores o nosso posicionamento contrário a qualquer tipo de desconto previdenciário após a aposentadoria, porque nós entendemos que este não é um ponto obrigatório, né, que a emenda 103 obriga a prefeitura a cobrar das pessoas depois que elas aposentam. Então, o servidor, a servidora passa uma vida inteira de trabalho contribuindo para a Previdência e depois que ela aposenta, ela ainda vai ter que continuar contribuindo, isso, nós somos contrários a isso, e me parece que o projeto ele traz esse desconto para quem recebe a partir de 2 salários mínimos de aposentadoria, sobre o valor que excede a 2 salários mínimos. Mas nós somos contrários a isso, porque, além de não ser obrigatório, né, não é uma imposição da lei federal, existem outras gestões que também já fizeram reforma da Previdência e não cobram dos seus aposentados, a não ser aqueles que recebem acima do teto do INSS. O caso, por exemplo, do governo do Estado. Né? No Estado, os aposentados não pagam Previdência após aposentarem e não continuam pagando. Gostaria de ouvir você, doutora Sandra, sobre este ponto, quais alternativas nós teríamos a isso? Quer dizer, nós sabemos que a realização de concurso público, por exemplo, ajudaria a ampliar a base contributiva, né, para dar sustentabilidade financeira à Previdência Municipal, aqui ao IPG. Mas, além disso, quais outros aspectos devem ser verificados para que a gente não tenha o risco de ter que pagar Previdência depois de aposentar? Então, Adriano, o que acontece? Na verdade, não existe realmente uma obrigatoriedade para o desconto. O desconto ele vai ser implementado para aqueles institutos que não conseguem hoje cumprir com a sua folha de pagamento, que hoje estão em déficit. Então, na verdade, seria o caso do IPG demonstrar que realmente está em déficit fiscal, que não consegue honrar com suas contas para poder estar implementando esse desconto em cima do benefício dos aposentados, que, pelo que já foi relatado, não é o caso. Em contrapartida, a questão de concurso público ampliaria, sim, a questão da base contributiva, mas, aliado a isso, existe uma necessidade do município verificar a quantidade de servidores hoje que estão com benefícios previdenciários implementados por conta de doença, por conta de desvio de função, porque não conseguem ser realocados dentro das unidades, porque não foi dada efetividade à lei de readaptação, né? A gente tem uma lei de adaptação, né? Um permissivo de adaptação que não é colocado em prática. Hoje a gente tem N servidores que têm capacidade produtiva, mas que não podem trabalhar, porque não têm onde ser realocados, porque o município ele não criou uma legislação para readaptar esses professores. Então, eles acabam, na verdade, tendo um custo para o IPG muito maior do que os aposentados hoje.
Então, na verdade, eu acho que o município ele tem que ir na contramão. Verificar essa questão desses servidores, criar uma política de segurança do trabalho, né? Implementar algumas políticas, algumas práticas, para que se evite cada vez mais que esses servidores que hoje são os que alimentam o Instituto de Previdência não tenham que se aposentar tão prematuramente e que não haja esse esgotamento, né, de recursos do IPG, e não criar uma contribuição aos servidores que já estão aposentados, que já pagaram a vida toda, que nesse momento estão gozando da sua aposentadoria. Muito bem. Ter concurso público para ampliar a base de contribuição, mas também criar um programa de saúde do trabalhador. Isso a prefeitura não tem esse programa, essa preocupação, para que o trabalhador não tenha questões de saúde do trabalho e não precise se aposentar antes do tempo, né? Diminua esses casos. E aí também, além do concurso e do programa de saúde do trabalhador, que ele possa ser readaptado e aí continue contribuindo numa função que não prejudique a sua saúde. Quer dizer, a doutora Sandra foi muito clara nesse sentido, e essas são alternativas para que a gente não precise cobrar a previdência de quem está aposentado. Isso é uma grande injustiça, é uma coisa que a gente realmente não concorda. Tem algumas outras perguntas a serem feitas. Adriana, só um pouquinho. Essa pergunta da Regina Célia aqui, para nós que já somos aposentados, vamos ter que voltar a pagar IPG, você já respondeu, né? Exato. A professora Regina, essa pergunta foi respondida agora há pouco pela doutora Sandra. Também, todos que estão entrando agora na live, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, mas essa live vai ficar disponível. Para quem entrou agora, mais tarde, ou depois, quiser tirar alguma dúvida, pode assistir depois, tá? Ela vai ficar disponível nas redes, você vai poder assistir comendo pipoca, à vontade, em outro momento, tá certo? O Hélio também tem outra pergunta, né, Hélio? Sim. Eu queria só aproveitar a oportunidade para cumprimentar aqui algumas colegas, professora Envelise, professora Regina Célia, que já falou agora há pouco, professora Bianca, professora Eugênia, professora Jaqueline, parabéns por sua participação, todos que estão aqui ao vivo participando da nossa live. Fica à vontade, Hélio. Doutora Sandra, o artigo 15, parágrafo 1º do plano do projeto de lei, ele prevê o congelamento da carreira de quem tem direito adquirido e opte, né, em permanecer trabalhando. A pergunta isso pode ser alterado para evitar prejuízo para o servidor que tem mais tempo no serviço público? Então, aqui, nesse artigo 5º, ele está considerando as pessoas que, na data da promulgação da lei, já tiverem direito a se aposentar e não desejarem se aposentar, quiserem continuar trabalhando. Então, elas podem continuar trabalhando, mas, em contrapartida, elas, da forma como está o texto hoje, ele está meio truncado. Então, dá a impressão, na leitura, de que se estagna o servidor na carreira. Então, a partir desse momento, ele não vai mais crescer nessa carreira. Ele vai permanecer ali, ele vai receber o salário dele, mas quando for calculada a aposentadoria, ela vai ser calculada com base nos proventos desta época, né, que ele tem adquirido. Na verdade, nós estamos conversando sobre modificar um pouco esse texto para que fique mais claro, para que isso não aconteça, para que não traga prejuízo para os servidores, para que eles possam continuar trabalhando, possam continuar progredindo, assim como acontece nas outras redes, principalmente na rede estadual, que eu acho que é o parâmetro geral de todos os servidores, né? Na rede estadual hoje, o servidor que sai, adquire os requisitos para se aposentar e deseja continuar trabalhando, ele tem direito à boa permanência, mas, da mesma forma, ele tem direito às progressões, ele continua crescendo na carreira, ele não tem prejuízo. Então, assim, é mesmo uma questão de redação que a gente vai apresentar uma emenda, né, apesar de não ser o nosso papel, mas a gente vai encaminhar, né, como tem sido discutido essas questões, para que não haja prejuízo para os servidores na questão do texto da lei. Muito bem, doutora Sandra. É importante o que a senhora mencionou aí no final, porque faz parte desse diálogo que a gente tem se esforçado em fazer através do SINDIUPS, junto à categoria,
levando ao Legislativo, que é onde está tramitando esse projeto de lei, o nosso interesse de poder participar desse debate sugerindo emendas. Então, este último ponto, assim como os demais pontos, que não são matéria impositiva da 103, quer dizer, são matérias que podem ser alteradas do texto da lei, nós vamos, a partir do embasamento do nosso jurídico, elaborar propostas de emendas para enviar ao Legislativo, para que o Legislativo acolha isso e possa aplicar como mudança da lei para reduzir esses prejuízos, né, à nossa categoria, aos servidores municipais, especialmente nossos colegas trabalhadores da educação. Obviamente que esse é um papel do Legislativo, né, mas nós, enquanto sindicato, nessa articulação, nesse debate, vamos enviar ao Legislativo essas sugestões dentro desses estudos que nós temos realizado junto ao nosso jurídico e acolhendo também as contribuições de todos os colegas da categoria, né? Professora Cláudia também tem uma pergunta a fazer, né, Cláudia? Sim, diante dessa questão da imposição que nós temos, né, de um regramento federal, e a gente entende que nesse momento a gente tem que cumprir o que está dentro do texto, né? Nós temos uma questão em relação ao prejuízo do professor no caso da licença médica, né? A gente sabe que a gente já avançou nesse sentido com a questão da luta, né, da mobilização, mas eu gostaria de saber da doutora Sandra se esse projeto que previa licença médica ou prejuízo da aposentadoria do servidor, ele pode ser retirado dessa reforma municipal. Então, no caso das licenças médicas, não pode haver imposição de tempo, né, pelo Legislativo. Já existe jurisprudência nesse sentido. Então, o fato do servidor passar 24, 36 meses de licença médica não pode ser impeditivo para ele ter direitos e vantagens, né? Então, ele não pode ser um prejuízo, efetivamente, ao servidor. Não pode ser limitado. Então, na verdade, realmente é uma questão que tem que ser retirada do texto, porque aqui é um limitador, né? É uma restrição a um direito do servidor de ficar doente, né? Como se pudesse aqui, o servidor não pode ficar doente. Então, como já foi apontado, né? Já existe um diálogo para que se retire essa parte do texto e mantenha tão somente as licenças médicas. Muito bem, doutora Sandra. Eu queria só mencionar aqui também a participação dos diretores Sindiupes, diretor Paulo Loureiro, diretora Noêmia Simonassi, diretora Mirna e diretor Rodrigo Rapito, que também lembrou aí no seu comentário no chat que o que a 103 determina é o desconto após aposentado somente para aqueles que recebem acima do teto do INSS. Lembrou muito bem o diretor Rodrigo Simonassi, e é essa a nossa defesa aqui, Rodrigo. E somos contrários a descontos de previdência para os aposentados. Somente aquilo que determina a lei federal, aqueles que recebem acima do teto do INSS, né? Eu queria uma última pergunta, doutora Sandra. Um caso que afeta muitos colegas pedagogos, né? Nós temos a realidade dos orientadores, supervisores escolares, que não são considerados pela Prefeitura Municipal como uma função de assessoramento pedagógico. E, com isso, tem prejuízos, porque o tempo de trabalho deles não é considerado como função de magistério, não são contemplados naquele tempo especial para aposentadoria. Mas já existe uma lei federal, outra também, que fala do assessoramento pedagógico, né? Para inseri-lo como função de magistério. O município diz que não existe essa função no município, mas nosso outro advogado, doutor Pedro, na reunião passada, fez uma defesa muito veemente de que é possível, sim, o município, nessa oportunidade que está discutindo Previdência, inserir como função de magistério o assessoramento pedagógico, como já prevê uma lei federal. Podemos, então, sugerir isso como emenda? Como que a gente poderia fazer isso? Sim, é possível, sim, sugerir como emenda, até mesmo porque, para a gente evitar também uma futura reformulação do texto. Então, a gente já se antecipa, né, a uma questão de mudança de nomenclatura, né, ou criação de um novo cargo dentro da prefeitura, colocando a função de assessoramento pedagógico para abranger mais uma carreira, né, que tem direito à aposentadoria especial, não só o coordenador e não só o diretor escolar, né. Lembrando que a aposentadoria especial hoje de magistério é devida aos professores, regentes de classe, aos coordenadores de turno e aos diretores de escola
que exercem essas funções dentro das escolas. Então, só tem direito à aposentadoria especial hoje quem está dentro do ambiente escolar, efetivamente. Quem não está dentro do ambiente escolar, ou por algum motivo, em algum momento, saiu desse ambiente escolar, assumiu um cargo de confiança, assumiu uma função administrativa, perde o direito a essa aposentadoria especial, ou tem que pagar esse tempo a mais para se aposentar. Então, um exemplo, um professor que tem 20 anos de serviço e nos últimos 5 anos assumiu um cargo administrativo dentro da Superintendência de Educação. Ele não tem direito à aposentadoria especial. Ele vai ter que retornar à escola e cumprir esses 5 anos ou entrar na regra geral para se aposentar. Então, é importante lembrar isso, essa questão do trabalho dentro da unidade escolar, para que vocês não tenham prejuízo quanto a esses 25 anos de contribuição. Tá sem som, Adriano. Mas Agora, aqui está aberto. agora tem som. Estava aberto, é questão técnica aí. Doutora Sandra, a gente quer agradecer, né, seus esclarecimentos. Claro que muita coisa a gente está continuando estudando, o projeto de lei, e na evolução dos debates do diálogo que vai acontecendo junto ao Legislativo e junto à Comissão do Poder Executivo, toda a alteração, ou toda a evolução, avanço que a gente for conseguindo, nós vamos informando a categoria, vamos continuar convocando cada trabalhador da educação para se fazer presente nas reuniões, nos momentos, para demonstrar a nossa união nesse mesmo intuito de não perdermos direitos caros a todos nós, conquistados com muita luta do nosso sindicato, muita luta da nossa categoria. Queria mencionar aqui a professora Maria Santos, professora Sônia Maia, professora Maria Auxiliadora, professora Marcela Chagas, a professora Sara Mendes, que trouxe aqui, perguntou sobre a questão dos atestados médicos, professora Sara, a gente falou disso um pouco no início, e esse é um ponto que nós temos evoluído bastante no debate com a comissão. Inicialmente, estabelecia 24 meses, para que houvesse também, haveria muito prejuízo ao servidor que aposentasse e tivesse mais que 24 meses de atestado durante toda a sua vida funcional, isso não é muito tempo, pensando numa vida inteira de trabalho, né? E eles alteraram para 36 meses e agora já admitem a possibilidade de tirar isso do texto. Isso já é avanço da nossa mobilização, da união da categoria em torno desse tema, né? Então, quero agradecer a participação de todas, agradecer a Tânia, nossa jornalista, mais uma vez, professora Cláudia, o Hélio, e tem outras perguntas para serem respondidas aqui, Adriano. Vamos tentar responder outras perguntas. Ó, a Jaqueline, ela quer saber como é que vai ficar a situação de quem possui 2 cadeiras. Se a soma dos proventos for maior que o teto da Previdência, iremos ficar no prejuízo? Contribuiremos todos os meses? Isso aí é com a doutora Sandra. Então, doutora Sandra, vamos lá. Então, Jaqueline, na verdade, as contribuições, elas são por cadeira, elas não são somadas. A única coisa que soma é o imposto de renda no final do ano, quando você tem 2 cadeiras. Mas a contribuição continua sendo em cima de cada uma das cadeiras, porque você tem dois vínculos, vai ter direito a 2 aposentadorias. Então, se caso em uma das cadeiras você ultrapassar o teto, você vai pagar sim, não é um somatório, não. Tem também outra pergunta aqui da Evelise, que é: qual seria esse percentual a ser descontado no caso daqueles que recebem mais de 2 salários, caso seja implementada essa proposta de lei? 14%. É 14% sobre no projeto atual, prevê desconto de 14% sobre o valor que excede a 2 salários mínimos, ou seja, não é o valor cheio da aposentadoria, é aquilo que ultrapassa 2 salários mínimos, sobre isso é que será descontado 14%. Quer dizer, será? Não. A nossa luta é para que não haja esse desconto, que o desconto ocorra somente naquilo que a emenda 103, a lei federal, determina, aqueles que recebem acima do teto do INSS, os salários mais altos, né? Então, nós teríamos o fim dessa regra, não haveria desconto para aposentados, a não ser aqueles que recebem acima do teto do INSS. Essa é a nossa defesa, e nós temos aí uma argumentação do nosso jurídico para defendermos e tentarmos retirar isso do texto de lei junto ao Legislativo. Bom, a gente
já está com 35 minutos de transmissão. E aí é o seguinte, eu quero convidar você a se filiar ao Sindiups. Muito importante a sua participação. Esse sindicato tem a força que tem por causa dos seus filiados, dos seus associados. Então, venha para o Sindiups. É um convite. Você tem uma série de convênios, tem uma série de vantagens, mas tem uma vantagem principal que é a luta, a defesa dos interesses dos trabalhadores da educação. E eu quero chamar você também para 2 eventos importantes que vão acontecer agora, próximos. O primeiro é a formação continuada da diversidade sexual e vivências na educação, que acontece no dia 31 de agosto, é uma formação presencial, acontece no auditório Paulo Freire, né, o auditório do Sindiups, fica lá no centro de Vitória, na Rua Gama Rosa, e acontece das 18 às 21 horas. E essa formação, ela tem um certificado de 40 horas. Muito importante que você se inscreva lá no site do Sindiups e participe. Também tem o encontro de aposentados, que vai acontecer no dia 4, 5 e 6 de setembro. Mudou a data. Era agosto, e aí a gente teve que fazer uma mudança, e agora vai acontecer em setembro no Sesc de Guarapari. Também, muito importante, aconteceram vários pré-encontros de aposentados em todo o Espírito Santo. Adriano, inclusive, deve ter feito aí na sua região, né, Adriano? Adriano e o Hélio. Então, assim, muito importante a participação de todo mundo. Então, agora, eu queria muito convidar vocês a se despedirem, né? A fazerem os comentários finais aí da nossa live. Adriano? Quero desejar a vocês muito sucesso, a todos nós, nessa luta, que a gente consiga reverter ao máximo esses efeitos devastadores dessa reforma, e desejar a todos também que continuemos firmes na luta. Essa é a luta pela Previdência em Guarapari, mas tantas outras lutas paralelas a essa e lutas futuras nós precisamos estar juntos, unidos, né, e firmes na luta, chamando o colega, o companheiro da escola, do local de trabalho, para também se associar a essa luta, se filiando, né, e juntos somos mais fortes. Cumprimentar nossos amigos, professor Hélio, professora Cláudia Severini, a nossa advogada, doutora Sandra, você, Tânia, jornalista, nossos diretores Sindiups que passaram por aqui, todos vocês, você que está aqui conosco ao vivo e você que vai assistir depois comendo pipoca, tá? Seja bem-vindo, esteja conosco, Sindiups na defesa da escola pública.